Outro fator importante que você tem que estar atento também, seja transparente com o seu discípulo. Não tente passar a ele a imagem daquilo que você não é. Seja uma pessoa autêntica para com o seu discípulo. Isso vai ganhar a confiança dele, vai fazer você ganhar a confiança dele. Ele vai perceber que você não é uma pessoa super especial, não é um crente que não tem defeito, não é uma pessoa que está andando assim num nível tão alto que ele jamais vai conseguir atingir, mas ele vai perceber que você tem suas dificuldades, que há dias na sua vida em que você fica triste, que você fica bravo, que você às vezes se descontrola, que você às vezes fala uma coisa que não devia. Isso não pode ter aquela frequência, né, que demonstra que você é assim, tão ruim. E se você é uma pessoa totalmente destemperada, ele vai querer ser seu discípulo para quê? Mas seja transparente no sentido de mostrar a ele que você também tem falhas e que você está trabalhando nessas falhas. Mais importante do que mostrar o seu lado obscuro ou sombrio é mostrar, se isso for verdade, obviamente, que você está preocupado em que Deus trabalhe essas áreas da sua vida para que você seja melhor daqui a algum tempo. Isso vai fazer com que ele ganhe confiança. Ele perceba se você está mudando em algumas coisas, ele também pode mudar nas coisas em que ele tem dificuldade. Eu finalizo esse ponto dando algumas sugestões de como é que você pode fazer esse processo de avaliação com o seu discípulo. Acabamos de falar que você precisa acompanhar a evolução dele, o seu crescimento na vida cristã. Existem algumas coisas práticas que você pode usar para analisar. Elas não são coisas isoladas. Veja bem, por exemplo, como é que está a frequência do seu discípulo nos ajuntamentos da igreja? É claro que você não pode analisar a espiritualidade de uma pessoa somente por isso. Há pessoas que não faltam aos cultos, nem que esteja chovendo canivete. Mas você sabe que eles são tão imaturos quanto eram 15 anos atrás, quando eles começaram a frequentar as reuniões. Por outro lado, uma pessoa que nunca aparece, porque vem o dia que lhe dá na telha, está demonstrando que não tem lá tanto interesse com as coisas, não tem tanta disciplina também, e não tem muito apreço pela comunhão com os outros crentes. Então essa é uma área que pode avaliar se o seu discípulo está indo bem ou não. Você não pode analisar só isso, mas deve colocar isso também na cesta de avaliação. Você quer ver uma outra coisa muito fácil de analisar, muito simples, e que vai ser até interessante de você usar, porque é só entre você e ele, é como é que ele está indo com a tarefa da semana. Lembra que a gente falou que você tem um pedaço da lição, que é a tarefa que ele faz durante a semana. Ele tem que responder algumas perguntas aqui. Como é que ele está indo com isso? Quando chega no outro encontro, ele fez a lição? Ele deu uma refletida sobre aquilo? No dia a dia, às vezes a pessoa não vai conseguir fazer o que está proposto. É uma pergunta por dia. São 7 perguntas que vão começar no dia do encontro propriamente e vão terminar na outra semana. O seu discípulo está fazendo isso aí? Ou ele aparece todo dia com isso em branco? O que demonstra que ele não pegou sequer na apostila dele para dar uma olhada. Essa é uma maneira de avaliar. Isso vai demonstrar um pouquinho do interesse da pessoa. É interessante que uma das lições que nós temos aqui na terceira parte é a mordomia do tempo. Nessa semana, a tarefa que o discípulo tem para fazer é fazer um resumo da sua agenda semanal. Até hoje, de todas as pessoas que eu discipulei, só uma fez essa tarefa. Parece piada, mas sabe qual é a razão? Não tive tempo. Incrivelmente, até mesmo não fazendo, a gente acaba tendo uma maneira de aplicar o que a gente queria. Porque o que a gente quer mostrar naquela lição é que nós temos tempo para fazer qualquer coisa que a gente queira e nunca temos tempo para fazer aquilo que a gente não quer. Só que como essa lição é lá no meio do programa, um pouquinho antes é bom você avaliar o interesse dele, o compromisso que ele tem com o programa de discipulado. Afinal de contas, você como um bom discipulador assumiu um compromisso, investiu tempo seu, que você podia estar usando em outra coisa, descansando, passeando com a família, dormindo, fazendo qualquer outra coisa assim, está investindo esse tempo na vida dele. Ele tem que dar contrapartida, ele tem que fazer também a parte que demonstra que ele está interessado.
citamos a frequência aos cultos, eu citaria também o interesse e o envolvimento do seu discípulo nas atividades da igreja. Ele está preocupado em saber onde ele pode ser útil. Ele está preocupado em fazer qualquer coisa em que ele possa ser útil na igreja. Se você perceber no seu discípulo, eu já tive um discípulo que falou assim, deram a ele uma atividade para fazer, ele disse, olha, eu posso fazer isso aqui, mas eu não vou fazer não, porque eu tenho capacidade para fazer algo muito maior. De fato era verdade, ele tinha mesmo. Mas ele estava aprendendo, tinha uma lição que ele precisava aprender. Se você não consegue começar a ser fiel no que é pouco, como é que você vai ser colocado sobre o muito? O interesse nas atividades da igreja, ainda que sejam as atividades que nós consideramos menores, é uma maneira de você avaliar se o seu discípulo está crescendo ou não. Se ele é daqueles que não está ligando para nada, é hora de você trabalhar isso na vida dele, porque também faz parte do discípulo ser alguém com responsabilidades nos ministérios e na vida da igreja. Outra maneira de você avaliar o seu discípulo: qual é o testemunho que as pessoas dão a respeito dele? O que dizem seus pais, seus irmãos, as pessoas que trabalham com ele, seus vizinhos, seus parentes mais próximos, as pessoas que convivem mais com ele? O que andam dizendo sobre o seu discípulo? Será que eles estão percebendo uma evolução? E é tão gostoso quando você escuta alguém dizer isso. Olha, depois que ele começou esse discipulado, ele melhorou nessa área, naquela área. Afinal de contas, essa é a ideia. Se isso está acontecendo, alguma coisa está errada. Pode ser que o problema seja até seu, como discipulador, mas é uma maneira de você avaliar se está havendo um avanço e se o programa está tendo eficiência ou não. Finalmente, citamos progresso em áreas vulneráveis. É mais ou menos aquela questão que avaliamos no ponto anterior, se as atitudes estão revelando evolução. Todos nós temos áreas da nossa vida em que temos mais dificuldades e lutamos mais do que outras. Alguns chamam isso de ponto fraco, outros chamam isso de outras coisas. O fato é que nós temos áreas, e isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que tem dificuldade grande na área do tempo, não consegue se organizar. E como não consegue organizar seu tempo, sua vida vira uma confusão total. Sabe aquela pessoa que está sempre atrasada, sempre correndo, sempre derrubando as coisas pelo caminho, porque está se apressando para correr, cumprir um compromisso? Pessoas que têm problema nessa área. Tem pessoas que têm problemas muito mais sérios do que outras na área do sexo. Tem muito mais dificuldade com essa questão do que outros. Há outros que têm problemas de relacionamento. São problemas de dificuldade de perdoar, dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, mais do que outros. Então, quando você começa a discipular uma pessoa, às vezes ela mesma vai mostrando, ela mesma vai comentando isso com você, as áreas ela tem mais dificuldade. Como é que anda o progresso dela nessas áreas? Ela consegue ter mais vitória hoje do que tinha antes nessas áreas? Não simplesmente porque você está andando com ela, mas porque ela está aprendendo os princípios bíblicos que podem levá-la à vitória. Esses fatores são alguns dos outros que você pode usar, mas esses fatores de avaliação poderão te ajudar a corrigir rumos no seu programa, no seu discipulado, a verificar se há coisas que você precisa enfatizar mais, se há uma necessidade maior de passar um tempo específico, de tratando alguma coisa sobre isso, acrescentar alguma coisa que não está no programa, para que, enfim, ao passar de algum tempo, você veja uma evolução. A pessoa saiu desse ponto e chegou a esse ponto. O programa Fazendo Discípulos, se for feito semanalmente, dando alguma margem para um dia ou outro que às vezes não dá para fazer, por uma questão de força maior, ele vai girar em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Isso significa que durante esse período você toda semana vai estar com ele e vai discutir, conversar, dialogar, refletir sobre esses tópicos que foram apresentados aqui no programa. É um tempo suficiente para uma pessoa crescer na fé ao ponto de começar a andar sozinho. Talvez não seja tempo suficiente
para que ela se torne um grande mestre, um pastor, mas ela vai ter a condição nesse tempo de aprender as coisas fundamentais da fé, de desenvolver a sua fé até o ponto de pelo menos começar a andar sozinho. Às vezes o tempo demora mais, se demora muito menos do que um ano é porque você foi rápido demais, então aí você tem que ver se tem que completar ou complementar de alguma maneira o que você fez no Fazendo Discípulos. Lembra da história do Michael Jordan, que a gente contou no começo? No final desse vídeo, eu quero que você se sinta desafiado por Deus, convidado por Ele. Na verdade, eu não posso dizer convidado, porque isso que nós tratamos faz parte da grande comissão, e nós já vimos que essa não é uma opção que a gente tem. A igreja tem que discipular os novos convertidos, porque isso faz parte do projeto original de Deus. Mas sinta-se desafiado, sinta-se animado a envolver-se nesse tipo de ministério. As transformações que vão ocorrer, o nível de maturidade que vai surgir na igreja, vão fazer com que nossas igrejas sejam melhores do que são hoje, maiores e melhores. E a alegria de ver pessoas a quem você acompanhou crescendo na fé e se tornando pessoas amadurecidas, crescidas espiritualmente, que podem ser bênção na vida de outras pessoas, não há preço que pague. Nada traz maior prazer para um discipulador do que ver o progresso dos seus discípulos. Quanto mais pessoas parecerem com Jesus, melhor será o nosso mundo, melhor será a nossa igreja, melhor será a nossa família, melhor será a qualidade da nossa vida. Que Deus te abençoe.